Eu não estou brincando. Em nome de Jesus, solte a mão. Meu pai viu a minha mãe ressuscitar, falando uma língua diferente. Ele disse, pronto, a doença chegou à cabeça, ficou louca. Deus me mostrou enquanto eu estava sentada. O pastor com o joelho dobrado diante do trono e uma coroa acima da cabeça dele. Se alguém pudesse, ele me pegava e me enforcava. Um defunto. Mandaram buscar no hospital, morto, e levaram para a igreja. Chegou e botaram assim na frente do púlpito. Eu perguntei para o diácono que estava do lado, o que é isto? É uma prova para vocês. Se vocês são mulheres e são pastoras, a Assembleia de Deus não tem pastora, então você vai ter que ressuscitar esse defunto. O meu pai é casado 2 vezes na mesma família. Os meus avós, parte de mãe, tinham fazenda em Barra Mansa, no bairro da Cutiara. E muitos filhos e muitos empregados. E meu pai era empregado dessa fazenda. E ele pediu uma das filhas em casamento, mais velha. Mas no primeiro parto, morreu ela e a criança. Então ele ficou viúvo e continuou trabalhando na fazenda. Passou alguns anos, ele pediu a outra filha em casamento, que é a minha mãe, Edith da Silva Rosa. Recebeu esse Rosa do nome dele. E ali começou a nossa vida, né? Meu pai ali morando e trabalhando na fazenda. O que aconteceu? Minha mãe teve o primeiro filho, que foi o Antônio, meu irmão mais velho. Eu sou a segunda. Nossa família foi de 18 filhos. Alguns ela perdeu porque lavava roupa dentro de rio. Então a friagem prejudicou a gravidez. Mas, estando ali, eu como segunda filha, disseram para o meu pai, que era católico, né? Talvez essa daí não vai viver. E nem a mãe. Ainda mais que você traz a maldição de ter casado com 2 irmãs. Eu nasci. E a minha mãe ficou muito mal. E morreu. Mas vou chegar nesse ponto. Meu pai estava desesperado, porque disseram, vai morrer a mãe, vai morrer a criança. Ele disse, vou ficar viúvo outra vez. E como é que eu vou fazer? Tudo bem. Aí ele foi para a porteira da fazenda e debruçou-se e ficou ali chorando. Passou um pastor chamado Antônio Machado, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, que dirigia em Barra Mansa, do outro lado do rio. Passou ali e viu ele chorando. Quando ele chegou adiante, o Espírito Santo disse para ele, você viu aquele homem chorando? Volte e fale a minha palavra para ele. Então ele voltou, chegou em frente da portaria da fazenda e disse assim, amigo, eu não te conheço. Você também não me conhece. Mas eu vi você chorando. Eu vim te dizer que eu conheço um que pode te ajudar. Seja qual for o seu problema. Ele tem capacidade de salvar, de curar, de libertar, de abrir portas onde não tem porta. E eu estou aqui, pronto para te ouvir e te ajudar. Aí meu pai levantou os olhos, olhou para ele e disse, olha, ali dentro de casa, minha mulher está morrendo. E minha filhinha não sei se vai viver. Disseram que não. Se você pode fazer alguma coisa, ele chegou assim, abriu a portaria de entrada e disse, entra. Entrou. Quando chegou dentro de casa, mamãe estava morta. Aí ele foi, verificou os olhos, pegou o pulso, tudo, olhou e disse para o meu pai, eu esqueci de te dizer de que esse de quem eu estou falando também ressuscita mortos. Aí papai, chorando, olhou para ele e disse assim, tá aí. Faça o que você puder. Ele pegou, dobrou o joelho e fez uma oração muito simples. Senhor, todos terão que chegar diante de ti um dia. E esta aqui já foi. Mas ela não teve oportunidade nem de te aceitar e nem de te rejeitar. Porque ninguém falou de ti para ela.
Dá uma oportunidade a ela. Devolve a vida dela, para que eu fale de ti para ela. E ela possa aceitar ou rejeitar. E ele pegou a mão da minha mãe e levantou outra mão e orou. E de repente a minha mãe começou a mexer isso aqui, os olhos. E a vida voltou ao corpo dela. E ele virou para ela e disse assim, diga, glória a Deus. Mas ela estava voltando à vida, estava sendo ressuscitada. Aí ela mexia os lábios, mas não saía. E ele insistiu até ela falar, glória a Deus. Como ela disse glória a Deus, ele disse, quero que você fale 7 vezes glória a Deus. E quando chegou no final de 7, Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Ainda não tinha nem aceitado a Cristo como Salvador. Era católica, beata. O meu nome não seria Antonieta. O meu nome seria Terezinha. Porque ela, como católica, era devota de Santa Terezinha. Então ela fez um voto, que a primeira filha que ela tivesse seria em homenagem a Santa Terezinha. Mas ainda não tinha me registrado. Porque eu nasci, ela quase morrendo, a atenção do meu pai era mais para ela do que para mim. Sim. Esperando o momento para me registrar. Então, papai falou para ela sobre mim. Disseram que a minha filhinha também não vai viver. Aí disse que é dela, está na casa da tia aqui do lado, para não ter o contágio com a mãe. Tudo bem. Aí ele orou. Quando meu pai viu a minha mãe ressuscitar, falando uma língua diferente, ele disse, pronto, a doença chegou à cabeça, ficou louca. Está falando uma língua completamente diferente. Aí o pastor chegou, botou a mão nele, tia, calma. Ela acabou de ser batizada com o Espírito Santo e ser ressuscitada. Ela vai viver. E muitos anos. Aí papai chorando, olhou para ele, ele orou, mandou a minha mãe sentar, batizada com o Espírito Santo, católica. Ainda não tinha aceitado Jesus, porque não deu tempo. Mas pela oração de fé daquele homem de Deus, Deus ressuscitou, batizou com o Espírito Santo. Quando eu estava com 5 anos, o meu pai pegou a pneumonia dupla e ia morrer mesmo. Glória a Deus. Mas como nós frequentávamos em Madureira, porque foi o ministério de Madureira que conquistou minha família para Jesus, uma noite, lá em Madureira, não naquela igreja nova, na igreja velha, na rua João Vicente 7, eu estava sentada na frente, ao lado da irmã Zélia Macalão, que era esposa do pastor Paulo Leivas Macalão, e do outro lado, mamãe. E nessa noite, o pastor Paulo pregou uma mensagem. Deus usa dos remidos o menor. Então ele mostrou que as pessoas têm que tirar a soberba, o orgulho, pensar que é importante, que faz. Não. Deus vai usar o remido dos remidos o menor. Ainda disse, é mais fácil ele usar uma criança, muitas vezes, do que um adulto. Porque a criança não tem maldade. A criança não fica julgando. A criança ouve e crê. Então, se ela crê e praticar, Deus usa. E eu estava prestando atenção àquilo. E meu pai já estava doente. Na semana seguinte, meu pai piorou. Uma febre tremenda que não passava. Parou de trabalhar, teve licença. E numa dessas noites, estavam meus irmãos na sala brincando. Mamãe foi para a cozinha fazer a janta. E eu fiquei assim na porta do quarto, olhando papai na cama. Gemendo, uma febre tremenda. E já praticamente desenganado. Aí a palavra do pastor veio.
Deus usa dos gemidos o menor. Ele usa até uma criança. E é mais fácil ele usar a criança do que o adulto. Porque a criança não tem maldade. Aí, olhando o papai gemendo, eu dizia assim, eu sou uma criança. Então, Deus pode me usar. Mas eu ainda não sei nem orar. Como é que eu vou fazer? Aí uma voz disse assim para mim, se você orar, Deus vai curar. Aí eu passei a ter uma visão dentro do quarto. Olha, tinha uma semana que eu tinha sido matriculada com uma professora particular que abriu uma salinha de aula para alfabetização. Eu estava aprendendo a cobrir A, E, I, O, U. Estava aprendendo a cobrir. Eu vi uma mão escrevendo no chão do quarto. Eu corri na minha bolsinha e peguei um pedacinho de giz e vim para cobrir as letras. Mas eu queria que a mamãe visse aquilo. Eu fui na cozinha e disse, mãe, vem ver uma coisa. Ela disse, espera que eu estou temperando arroz. Eu digo, tira essa panela do fogo, vem ver uma coisa. E comecei a puxar ela pela saia. Ela foi. Mas ela ainda era semi-analfabeta. Eu disse, olha ali. E Deus permitiu ela ver a visão da mão escrevendo no chão. Mas eu não sabia ler. Ela semi-analfabeta. Eu peguei o giz, fui lá, baixei no chão, comecei a cobrir a letra. Mas, menina, sem orientação. Às vezes eu cobria com essa mão e sem querer apagava a parte com a outra. E a beirada da saia também apagava. Eu fui fazendo aquilo e ela ficou assim. E meu pai gemendo na cama. Eu olhei para ela e disse, mãe, Jesus vai curar papai. Aí ela olhou para mim e disse, vai, filha, hoje. Aqui e agora. Mas eu não alcançava para orar o meu pai na cama. Aí eu pedi para ela, pega um banquinho para mim. Ela não trouxe um banquinho, trouxe um caixote. E eu subi no caixote e fiz assim, me joguei para cima da cama, botei as duas mãos sobre a cabeça dele. Eu disse, Jesus, o pastor disse que tu ouve uma criança. E que se a criança orar, tu responde. Então eu te peço, eu não sei orar, mas cura papai. Botei as duas mãos aqui na cabeça dele. E ele gemendo, gemendo. Mamãe ficou olhando. Quando eu senti as mãos molhadas, porque a febre começou a sair, e aquilo molhou a minha mão. Aí eu disse assim, mãe, Jesus curou papai, mas me dá uma toalha para eu secar minha mão. Aí o meu pai, na cama, abriu os olhos, virou assim para o lado e disse assim, o nome da minha mãe era Edith. Edith, vê um pijama para mim que eu vou para o banheiro tomar um banho, estou todo molhada. Aquilo saiu, a febre saiu toda naquele suor. Ele foi para o banheiro, tomou banho, trocou o pijama e voltou curado. Um dia a irmã disse, olha, tragam as crianças no próximo círculo de oração, que nós vamos clamar batismo para as crianças. E eu fui. E a senhora ainda não era batizada? Com o Espírito Santo, não. Aí, só que ela disse assim, olhou para o relógio e disse, nós vamos orar 20 minutos pelas crianças, para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu disse, só 20 minutos? É pouco para Jesus me batizar. Aí eu pensava assim, é muito pouco, não vou não. Fiquei em pé na porta do lado. Mas ela viu levantar a mão, que eu não era batizada com o Espírito Santo. Aí ela foi lá me buscar. Você não levantou a mãozinha? Levantei. Por que você não foi lá para frente para orar? Eu disse, porque a senhora disse que só vai orar 20 minutos. Mas 20 minutos, por quê? Te preocupa? Eu digo, é muito pouco para Jesus me batizar. Por que você acha que é pouco? Eu acho que eu sou muito levada. Acho que precisa mais tempo. Deixa de bobagem, menina. Me pegou pela mão, me levou, me botou lá na frente. Mas eu fiquei num local que eu via o relógio na parede.
Eu orava. Olhava, passou 5 minutos, Jesus me batizou. Orava, passou 10 minutos. E acabou os 20 minutos e Jesus me batizou. Aí eu virei assim, olhei, chorei e disse, está vendo por que eu não queria vir? Eu sabia que em 20 minutos Jesus não ia me batizar. E eu comecei um banquinho assim pequeno, esses banquinhos feitos assim nos fundos de quintal. Eu comecei a socar o banco e disse, está vendo? Por isso que eu não queria vir. Agora, para o desaforo, eu não saio daqui. Socava o banco, enquanto Jesus me batizar, eu não saio. Ela cantou um corinho, as crianças levantou, então eu lá socando o banco. Tô que nem Jacó segurando o anjo, só saio quando minha bênção chegar. Você sabe, Jesus me batizou. Me batizou e a seguir me usou em profecia. Amém. A menininha. Ali começou a minha vida espiritual. Eu tive um sonho. Estava com 6 anos para 7, mais ou menos. Daí por diante, eu tive um sonho. 3 noites seguidas igual. Eu sonhei que chegava um varão vestido de branco na minha frente e dizia assim para mim, cava um poço na tua casa e vai jorrar muita água. Vai se transformar num rio. Sonhei a primeira noite, sonhei a segunda e sonhei a terceira. Mas eu estava estudando a vida de José. Aí eu liguei meus sonhos à vida de José e à minha família. Se eu contar, eu vou entrar numa luta igual de José. Eles vão ter ciúme, achando que eu quero ser superior. Então não vou contar. Aí se eu contar para a mamãe vai contar para meus irmãos. Aí eu disse, eu tenho que contar para alguém. Quero contar para o papai, mas só para ele sozinho, porque ele é pastor. Aí o que aconteceu? Na semana seguinte, a mamãe acordou de manhã e disse assim, meninos, levante, toma banho e se arruma. Vou levar todos vocês no posto 11 para tomar vacina. Antonieta fica aí, adianta o café que o pai vai chegar, que trabalhou à noite, e vai adiantando o nosso almoço. Aí eu gostei, porque eu fiquei sozinha com o papai. Aí eu disse, pai, eu tenho uma coisa para te contar e não pode ser na frente de ninguém. Toma seu café que depois eu conto. Aí ele disse assim, vem cá, senta aí, me conta primeiro, depois eu tomo café. Aí eu contei o sonho das 3 noites. Ele ficou me olhando e disse assim, hoje é terça-feira. Você vai sozinha comigo mais cedo para a igreja. E a mamãe vai com os outros depois. E ele me levou direto na sala do pastor José Santos. O pastor José Santos era uma pessoa extraordinária. Um pastor que dava atenção à criança, a todos. Aí papai disse, como eu estou aqui, estava o pastor. E eu com o papai assim de frente. E papai disse para o pastor, a minha filha teve um sonho 3 noites. Eu senti de trazer ela para contar para o senhor. Aí disse, senta aí. Botou os dois assim como vocês estão de frente para ele. E ele virou para mim, conta, filhinha, para o pastor. E eu contei. O sonho do poço. Não tinha congregação da Penha na Vila da Penha. Está entendendo? Aí depois que eu contei, o pastor olhou para meu pai e disse assim, pastor Rosa, você se incomodaria de botar um culto na sua casa? E essa menina dirigir? Ele disse, não, eu até ajudaria ela. Porque é isso que Deus quer, que comecemos uma congregação na Vila da Penha. E é na sua casa que vai cavar o poço. E é ela que vai dirigir. O papai disse, perfeitamente, eu vou ajudar. Aí eu fiquei assim, mas como é que eu vou dirigir? Eu ainda sou uma criança, eu não sei. Quem dirige trabalho na igreja são as mulheres adultas. Meu Deus, não estou preparada. A responsabilidade grande. É, eu digo, não estou preparada para isso, não sei nem como fazer, não sei nada. Aí eu fiquei sozinha na varanda.
e tinha um jardim. Eu olhando assim, eu fiz uma oração. Deus, se tu queres isso, eu quero te fazer um pedido. Que no primeiro culto, a gente não convide ninguém de fora. Seja só a família. Mas mesmo sendo só a família, eu quero uma confirmação de ti. Eu quero uma salvação. Eu quero uma cura divina. Eu quero uma libertação. E quero um batismo com o Espírito Santo. Pediu só isso? Essas 4 coisas eu pedi. Era a confirmação de que Deus queria que eu dirigisse o trabalho. Porque era isso que Deus fazia quando eu saía com o papai. E Deus te deu essa confirmação. Aí fez o primeiro. Eu falei com o papai e com a mamãe, eles então concordaram. Não convidou ninguém. Só a família. Trancou o portão de entrada da rua. E na sala dobramos o joelho, cantamos um corinho, dobramos ali, oramos quase 1 hora. Quando levantamos da oração, antes de levantar da oração, Jesus batizou a minha irmã Eunice com o Espírito Santo. Foi a primeira confirmação. Ela estava ali orando, de repente Jesus batizou. A primeira confirmação foi batismo com o Espírito Santo. Batizou essa minha irmã, que é casada com um pastor hoje. Pastor Sérgio. Aí levantamos. Mas não tinha ninguém doente na família. Todos eram crentes. Não tinha ninguém endemoniado. Como é que ia cumprir esses outros 3 pedidos? Aí quando nós levantamos da oração, papai tirou um corinho e nós ficamos cantando. Aí bateram palma lá no portão. Mamãe foi atender. Quando ela foi, o Senhor falou comigo. Vai atrás dela. Aí eu levantei e fui. A vizinha da casa da frente foi lá, pedir à mamãe para emprestar uma das filhas, para ir com ela levar a filha dela no Getúlio Vargas, que estava queimando em febre. Aí eu disse, eu posso ir, mas traz ela aqui para a gente orar por ela. Aí trouxe a menina. Quando nós oramos, a garota caiu endemoniada. Jesus libertou. E nós fizemos apelo e aceitou a Jesus. Aí quando a mãe viu aquilo, ficou feliz. Eu digo, não precisa levar no hospital, não. Entra. A senhora não quer que a gente faça uma oração pela senhora também? Ela disse, eu quero. A minha filha já está boa. Dobrou o joelho. O demônio pegou também. Jesus libertou. E ela aceitou a Jesus. Não foi batizada com o Espírito Santo, mas aceitou a Jesus. Ali começou o trabalho. Eu tive uma prova muito grande. No dia que o pastor Zé Santos morreu, a única mulher presente na reunião de obreiro era eu, porque dirigia a congregação. E ele fez assim uma propaganda do que ia fazer, que o pastor no dia seguinte ia ter altas 9 horas da manhã. E eu sentada lá atrás, porque eu saía e vinha para o término da oração na congregação. O Senhor disse para mim, vai para frente. Senta no segundo banco. Aí eu disse assim, Senhor, tu sabes por que eu sento aqui atrás? Porque quando termina eu desço, pego meu Fusca, corro para a congregação para pegar o final da oração. O Senhor disse, mas hoje vai ser diferente. Vai para frente e senta no segundo banco. Aí eu fui assim pelo cantinho, sentei. Tudo que ele falou lá na frente, que ia fazer, que isso, que aquilo, aquilo outro, o Senhor me disse, nada disso vai acontecer. O meu plano é outro. E você hoje vai subir naquele púlpito. O pastor Silas não entregava o microfone na mão de ninguém. Eu sentei lá na frente. Única mulher presente. Uns 2.000 homens. E eu olhei quieta. E o Espírito Santo falando comigo. Você vai no púlpito. Como eu vou no púlpito? Silas não entregava o microfone na mão de ninguém. Vamos fazer uma oração que amanhã às 9 horas o pastor vai ter alta do hospital e vai estar de volta. E o Senhor disse, nada disso vai acontecer.
botou todo mundo de pé assim, ó, de mão dada. Dá a mão aí. Levanta. Todo mundo assim. Aqueles homens tudo falando alto, grosso, que é a voz de homem. Aí eu ali, sentadinha, no segundo banco, quieto. Ele, vamos fazer uma oração pelo pastor que vai ter alta amanhã às 9 horas e pela família dele. O Senhor disse, não vai ter. E eu quieta ali. Aquela multidão de homens. Ele que não dava o microfone a ninguém. Disse, vamos chamar a nossa única representante feminina, que é a nossa primeira pastora da igreja, ainda não está consagrada, mas é a pastora. Construiu a igreja e está dirigindo. Aí eu estava assim, ó. Eu levantei, subi o púlpito, ele me entregou o microfone. E aquela turma de homens falando, conversando, e ele aqui desse lado. Esse meu filho, que é missionário lá em Portugal, estava no púlpito. Dirigia a mocidade da igreja. Aí ele virou assim, vamos chamar lá. Eu peguei o microfone e aquela conversaria. Ele pegou e disse assim para mim, pode orar. Eu disse, pastor, como é que eu vou orar? Com estes homens todos conversando. Aí ele pegou o fone da minha mão. Com 2 minutos, todo mundo calou a boca. Silêncio, que se você jogasse um grampo no chão, você ouviu o barulho. Aí eu cheguei e disse assim, cumprimentei e disse, vocês ouviram tudo que o nosso pastor falou. Que amanhã às 9 horas da manhã, nosso pastor vai ter alta e vai voltar. Mas Deus mandou falar uma coisa. E eu vou falar aquilo que Deus mandou falar. Eu quero que vocês entendam. Não acrescentarei um A, mas também não tirarei. O que Deus me mandou falar, isto eu falarei. Aí eu voltei e disse, ele pediu para orar pelo pastor. Primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês, o pastor não precisa mais de oração. Aí todo mundo ficou assim. Eu fiz uma pausa e disse, Deus me mostrou enquanto eu estava sentada, o pastor com o joelho dobrado diante do trono e uma coroa acima da cabeça dele. Foi a visão que Deus me deu. Eu contei. Eu disse, ele não volta mais a este púlpito. Caramba. Ele já está diante do trono. Menina, aquilo foi um choque. Porque com essa palavra, eu sem querer, mas obedecendo a Deus, desfiz tudo que o Silas falou, tudo que ele falou. Ele não precisa mais de oração, mas a família precisa. E esse ministério que está aqui em cima precisa. Vocês não podem imaginar o silêncio mortal. Acho que se alguém pudesse, ele me pegava e me enforcava. Porque o Silas estava começando. Filho do pastor Gilberto Malafaia, um dos pastores da igreja. O choque foi total. Eu dizia aqui dentro, Jesus, me dá graça para transmitir o que tu está mandando. Mas eu entreguei a mensagem e disse, vamos orar pela família do pastor. E fiz uma segunda oração pelo ministério da igreja. E o Silas aqui. Nós vamos fazer uma oração por esse que está aqui, que será o nosso próximo pastor. Não estava previsto, embora ele ajudasse o pastor e substituísse. Botei a mão no ombro dele e disse, pastor, dê um passo à frente. Eu voltei para ele e botei o dedo assim. Eu não estou brincando. Em nome de Jesus, solte a mão. E dê um passo à frente. Aí eu botei a mão no ombro dele, olhando para ele nos olhos. Não estou brincando. Dê um passo à frente. E pedi que a igreja levantasse a mão. E fiz uma oração por ele. Olha como é que são as coisas. O Senhor disse, quando eu terminasse de entregar a mensagem, eu pegasse a bolsa e saísse pelo corredor e não falasse com ninguém. E eu fiz isso. Eu fui para casa. O que Deus fez, resumindo?
Quando ele falou o que ele queria falar lá, eu recebi ligação em casa até 3 horas da manhã. Quem você pensa que é? Esqueceu que a igreja tem diretoria? Que a igreja tem secretaria? Você matou o pastor, enterrou, elegeu o substituto, deu posse. Quem você pensa que é? O Senhor disse, não responda nadinha. Quando a pessoa calava a boca, eu botava o fone no gancho. Tocava, era outro. Fizeram uma reunião de homens. Tudo a mesma coisa. Eu não respondia um A. Acabou de falar, telefone no gancho. Aí tocava eu, alô? É da casa da pastora Julieta? É. É ela? É. Aí entrava a mesma mensagem. E meu marido deitado assim no sofá. Meu marido não era pastor. Era diácono. A pastora era eu. Aí até que parou. E ele deitado no sofá, ele não quis jantar, não quis nada. Eu peguei um travesseiro, botei aqui no colo, botei a cabeça dele aqui, fiz uma oração por ele. Ele disse, ser pastor é enfrentar tudo isso. Eu não quero ser pastor. Eu disse, não fale nada, para não pecar. Deus sabe mais e age melhor. Ele dormiu ali. Eu nem levantei, deixei ele dormindo no meu colo. Quando chegou mais ou menos 3h30 da manhã, o telefone tocou outra vez. Ele acordou assim. Não acabou, não. Eu disse, calma, bem, calma. Deixa eu ver o que é. E fui atender. Foi um homem que ligou e disse assim, pastora, eu sei que o seu coração deve estar aflito por tudo que aconteceu. Mas eu estou te telefonando para te aquietar. Aquilo que Deus te usou à noite já aconteceu. O pastor tinha falecido. Pastor Silas indo para casa, no volante do carro, o hospital ligou, dizendo que desligou as máquinas, porque o pastor Santos faleceu. Então, o dia seguinte, que seguiria alta, foi enterro. E foi bem rápido do momento que a senhora falou no púlpito para ligarem para ele, né? Exato. À noite, ele procurou desfazer tudo que eu falei. Mas quando ele foi para casa, dentro do carro, o Espírito Santo mandou o hospital ligar para ele, dizendo que tinha desligado a máquina, as máquinas que estavam no pastor, porque ele já estava morto. Nem chegou em casa. Já se cumpriu. Então, no dia seguinte, a alta que ele ia ter era para ser enterrado. Vou contar para vocês a maior experiência que eu tive. Eu pregava em tudo quanto era igreja. E eu fui convidada para pregar no Acre. Eu fui com a minha irmã Senete, que já dorme no Senhor. Ela pregava, cantava e tudo. Eles mandaram a passagem aqui para o Rio. Do Rio eu fui para o Nordeste, do Nordeste fui para o Acre. Quando eu cheguei lá, uma igreja grande, bonita. Cheguei o ônibus enguiçou no caminho, atrasou. Cheguei lá, não tinha ninguém esperando na rodoviária. E a gente não conhecia nada. Aquela turma de mulher e homem conversando, bebendo na rodoviária. Eu olhei para minha irmã e disse assim, é perigoso a gente pegar um carro aqui, porque a gente não conhece nada. Se pegar um caminho estranho, a gente não sabe nem dizer onde está. Aí eu disse para ela, olha para a mala, toma conta, porque estão de olho na nossa mala. Eu vou orar. E eu orei e pedi ao Senhor, fala com o casal que vinha nos buscar e traz eles, Senhor, nós estamos aqui. Já estavam dormindo. Deus acordou a esposa e ela levantou, sacudiu o marido, levanta bem, levanta. Ele disse, o que houve? Vamos buscar as irmãs, estão esperando na rodoviária. Aí ele levantou, como é que você soube? Ela telefonou para mim. Ele olhou e disse, você está maluca? A gente não tem telefone. A oração que eu fiz, Deus falou com ela. Aí foram nos buscar. Se eu não tivesse feito um lanche na rodoviária com a minha irmã, a gente ia dormir sem lanche, sem janta, sem nada. E era um morrinho, para tomar um banho tinha que descer lá no poço, pegar água. Uma prova, lá no Acre.
No dia seguinte, nós fomos para a igreja. Era o primeiro dia do trabalho, aniversário, círculo de oração e do conjunto de mulheres. Nós sentamos na frente, aqui. Cantou 17 hinos da harpa. E nós não fomos nem apresentadas. Gente. E a minha irmã, que era natureza mais assim, bateu na minha perna, vamos embora, isso aqui é uma humilhação. A gente não tem necessidade disso. Eu disse para ela, cala a boca. Quem não estiver disposto a sofrer pelo reino de Deus não deve nem sair de casa. Aí estão cantando, nada. Nesse período, depois que nos convidaram, mandaram passagem, mandaram tudo, teve alguém que foi na igreja e convenceu o pastor que a Assembleia de Deus não tinha pastora e que nem abria espaço para a mulher pregar nem para nada. E que se nós estávamos ali, como obreira, nós éramos rebeldes. Então, o que ele fez? Convidou o pastor de uma igreja vizinha para ir me substituir. Mas não nos falou nada, estava tudo pago. Aí quando chegou esse pastor, já quase 11 horas da manhã, ele com o microfone na mão, justificando porque que atrasou, porque 3 pneus do carro dele furou na estrada, ele com a mão suja limpando, e eu e a minha irmã sentada ali assistindo. Aí de repente ele olhou assim, eu disse para minha irmã, esse cara foi meu aluno na EPO em São Cristóvão. Ele disse, fica quieto. Aí ele está pregando, olhou, fez assim. É a professora Antonieta que está aqui? Eu digo, sim, meu irmão, em corpo, alma e espírito. Ele vira para o ministério que está atrás dele, porque o púlpito era no alto. E disse assim, pastor, o senhor conhece essa irmã? O pastor disse, não. Ele virou e disse assim, eu sou pastor hoje porque ela me ensinou a ser pastor. E desculpa, pastor, quando eu era católico, o que eu aprendi é que uma coisa que não se ensina ao padre é dizer missa, porque é a primeira coisa que ele aprende. Não vou ensinar a minha professora. Me permite dar minha vez para ela? Aí o pastor fez assim, sim, contra a vontade, né? Porque ele tinha tratado outra coisa. Aí ele me chamou ao púlpito, me entregou o microfone. Eu cumprimentei a igreja e fui ao pastor. E fiz a seguinte pergunta, pastor, o senhor, como o pastor líder dessa igreja, me permite usar este microfone e falar às tuas ovelhas? Ele disse, sim. Olha, a igreja não ouviu. Eu repeti a pergunta e botei assim. Quando ele falou o sim, que a igreja ouviu, aí eu voltei para frente do púlpito. Comecei a pregar, agradecendo a oportunidade, o convite, tudo. Quando eu olho para a porta, entra 5 homens. 1, 2, 3, 4 e um acompanhando. Um defunto. Mandaram buscar no hospital, morto, e levaram para a igreja. Chegou e botaram assim na frente do púlpito. Vamos que isso aqui é o púlpito. Botaram na frente. Aí eu perguntei para o diácono que estava do lado, o que é isto? É uma prova para vocês. Se vocês são mulheres e são pastoras, a Assembleia de Deus não tem pastora, então você vai ter que ressuscitar esse defunto para provar que vocês não são rebeldes. Olha, irmã, ressuscita esse morto. Eu parei assim, fechei os olhos, fiz uma oração aqui e disse, Deus, eu nunca esperei passar uma prova dessa. Sou filha de pastor. Eu nunca vi um pastor e nem meu pai ensinar como é que se ora para tu ressuscitar um morto. Se tu estás me dando uma aula, me dá sabedoria. Como eu devo agir? E o defunto ali, a igreja toda em pé, calada. Menina, é terrível isso, viu? Nossa. Você não pode imaginar uma igreja grande, você sozinha no púlpito, sendo provada se você é ou não é
uma pastora, uma obreira, um vaso de Deus. Aí eu disse para o Senhor, o que eu faço? Perguntando aqui. O Senhor disse para mim, desce, tem mais santidade lá embaixo do que aqui em cima. Aí eu desci, chamei a minha irmã e disse, fica aqui nos pés. Eu fico na área da cabeça. O Senhor disse, não ponha a mão. Prepara a igreja. Eu pedi que a igreja toda levantasse a mão e fizesse oração silenciosa. E eu orei e pedi ao Senhor, devolve a vida deste homem, porque eu sou tua serva. Prova que tu estás comigo e que eu te sirvo em verdade. Aí o Senhor disse, não ponha a mão. Ordena que o espírito de vida volte e o espírito de morte saia. Eu orei e ele começou a mexer os olhos aqui. Aí o diácono olhou assim, e ele está mexendo os olhos. Eu disse, fique quieto. Eu olhei para ele, perguntei o nome dele, chamei e disse, diga glória a Deus. A voz não saía. Eu disse, em nome de Jesus, diga glória a Deus. Ele, glória a Deus. Eu digo mais alto. Botei o microfone para que a igreja ouvisse. Eu disse, levanta, dobra o joelho aqui. Vou agradecer a Deus pela sua vida. E apresentei para a igreja, está aqui, vivo. Deus batizou ele com o Espírito Santo. Ele saiu correndo pelo meio da igreja toda, dando a volta. Eu pensei que acabou. Aí o rapaz levou, sentou ele. Eu fui continuar a mensagem. Quando eu olho para a porta, vai entrando uma família, marido, mulher e filho. Um garoto de 10 anos. Aí eu olhei para a irmã e perguntei, isso aí é outra prova para vocês. Ai, gente. Mandaram buscar em casa. Família de cego de nascença, pai, mãe e filho. Eu fechei os olhos e disse, Deus, e agora? Eu nunca vi nem ninguém orar, o cego, para receber vista. Eu fechei os olhos. Aí uma voz veio assim no meu ouvido. Filha, o que o cego vê? O que você responderia? Nada. Foi o que eu respondi. Aí perguntou a segunda vez. Eu respondi outra vez. Nada. Aí perguntou a terceira. Aí eu parei. Eu botei a mão aqui e disse, eu respondi a primeira vez. Ele perguntou a segunda, eu respondi. Ele perguntou a terceira, então as duas respostas estão erradas. Sim. Certo? Aí eu aqui, orando na mente. Aí eu disse para o Senhor, me dá sabedoria para entender o que tu estás me ensinando para realizar a tua obra. Aí perguntou a terceira vez, o que é que o cego vê? Aí eu fechei os olhos, apertei. Eu disse, treva, escuridão. Aí a voz disse para mim no meu ouvido, repreende o espírito de trevas e decreta luz para essas vistas. Olha, quando o garotinho virou assim, papai, eu estou te vendo. E o pai abraçou ele aqui assim e disse, eu também estou te vendo. Aí olhou para a esposa e disse, bem, eu estou te vendo. Ela disse, eu também estou vendo vocês. A igreja de pé, caiu um poder tão grande. Eu disse, não há necessidade que eu pregue mais. O Senhor já provou que está conosco. Devolvi. Menina, que prova. Eu ainda fui pregar em cima de uma carroceria de caminhão. Eu subi com a minha irmã, estamos lá em cima. Assim a praça. Eles convidaram tudo quanto era centro de Umbanda, igrejas católicas e outras ali. Era como se houvesse uma prova, achando que nós éramos rebeldes. Assembleia de Deus. Aí eu estou em cima no púlpito, comecei a pregar. Eu vejo um carro vir, encostar lá no meio-fio. Eu vi o motorista descer,
passar para o outro lado, abrir e tirar um homem. E o homem veio com 2 muletas. E ele segurando, trouxe-se para o meio da multidão. Aí o Senhor falou comigo no púlpito, em cima da carroceria. Está vendo esse homem? Eu vou salvar e vou curar. E ele será para você e para tua irmã o que Zaqueu foi para Jesus e os seus discípulos. O Senhor falou comigo lá em cima da carroceria. Aí eu virei para um diácono que estava em cima e disse, traz aqueles 2 homens mais para frente. Aí ele parou assim numa distância. Eu pedi, tira as muletas dele. Eu disse para ele, olha para mim, diga glória a Deus. Glória a Deus não saía. Quando saiu, eu fiz ele falar 7 vezes, glória a Deus. Eu disse, me dá as muletas. Peguei as muletas, joguei em cima da carroceria. E disse, olha para mim, levante as 2 mãos. Aceita Jesus. Ele disse, aceito. Eu disse para o Senhor, visita ele do alto da cabeça até os pontas dos pés. Em nome de Jesus, vem dando glória a Deus até aqui à frente. A perna dele começou a movimentar. E Jesus repreendeu a paralisia. Eu disse, volta lá. Fiz isso 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O poder caiu. Amém. Jesus libertou. O que estava com ele era filho dele. Aquilo foi resultado de um acidente de carro. Aí o homem não me deixou. Não, vamos lá em casa para a senhora fazer uma prece dessa pela minha família, está tudo em casa, nós vamos almoçar, eles não almoçam enquanto eu não chego. Foi a comida que nós tivemos. Eu pedi permissão, pastor, fui com eles, menino, numa casa de luxo. Graças a Deus. Era o 2º homem mais rico da cidade. Aí ele tinha um quarto de hospedagem, nos convidou para lá, foi buscar nossa bagagem onde nós estávamos, nos botou naquele quarto de luxo, um almoço que você precisava ver. O carro dele passou a ser a nossa condição. Amém. Olha como é que Deus faz as coisas.